Não, mas é que tá. O que que causa? Volta, a gente estava falando sobre isso, voltamos no mesmo ponto. O que que causa esse conhecimento raso que nós assim, enquanto miseravelmente sociedade, temos? Por que isso? Por que a falta de. O Sidney falou, as pessoas não estão, da sala de jantar não estão afim de se aprofundar. Eu queria explorar um pouco mais. O que está impedindo a gente de se aprofundar? Atitude, vontade. Indiferença, né? Também. E ao mesmo tempo que tem as pessoas que gostam de discutir, né, e criticar, eu acho que a indiferença é pior do que tudo isso. Porque se você discute e sempre chega a uma conclusão, ou não, né? Mas assim, alguma coisa está sendo feita. Mas o problema todo é a indiferença e eu acredito muito no desvio de atenção. Né? Então, gasta muito tempo com coisas que não deveriam. E com relação ao tempo de vacina, se a gente quisesse que demorasse 10 anos, nós estaríamos desprezando todo o conhecimento que foi construído até hoje. Agora, o que define o que é melhor ou pior para a sociedade é a moral. Por isso que, linkando com o que a gente estudou lá no Livro dos Espíritos, você pode ter muita inteligência, como que você vai usar isso, né? E a gente percebe que aí tem a parte das pessoas que ganharam muito através da vacina, o comércio, né, a indústria farmacêutica, né, o medo, né, o pânico, uma porção de coisas que envolveu tudo isso. E os negacionistas, né, gente, que até hoje não querem tomar vacina. Então, aquele filme, né, que não olhe para cima. Esse nome, né, do filme mostra muito o que a gente está vivenciando hoje, né? E hoje a gente está aí numa guerra, vendo uma guerra que aconteceu hoje, quantas pessoas estão indiferentes a tudo isso? São indiferentes, porque não sente na pele, né? Só vai sentir quando chegar na mesa dela, nas necessidades dela, né? Porque o que pega na gente são as necessidades, né? Aliás, assista esse filme, Não Olhe Para Cima. Recomendo também assistir. Alexandre. Eu acho que o que faz o pessoal não querer se aprofundar, uma das coisas principais, acredito eu, é a falta de reconhecimento, né? Não se reconhece quem se propõe a isso. Muito pelo contrário, você pega, recentemente vimos, né? E eu não estou desmerecendo a classe de forma alguma, porque eu acho que todos têm que ganhar bem, né? Todos que estão aí na vida pública, que no meu ponto de vista é uma forma de sobreviver, de ganhar sim, mas é uma forma de doar para os outros também, né? Porque você está entrando num órgão que beneficia toda a população, em teoria. Né? Então tem que ser bem remunerado, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas um professor universitário no topo de carreira ganhar menos de alguém que está entrando a porta de entrada para uma profissão também dentro da servidoria pública. Pode falar um FTN, pode falar. Não, vamos dar nome aos bois. Aqui de um FTN começo de carreira ganha mais que um professor universitário no topo. E veja lá, para o cara chegar lá, para ele poder entrar como FTN, ele teve que passar por instrução. E quem deu a instrução? Né? Então. Quem deu toda a capacitação para a pessoa poder performar da forma que ela deve performar? Né? Então, eu acho que está por aí. Aqueles que se permitem a dedicar a sua vida em prol do outro, lógico que todo mundo está querendo ganhar grana, isso é óbvio, a gente precisa sobreviver. O certo seria a gente viver, não sobreviver. Mas a gente precisa sobreviver. Então tem um interesse econômico nisso, porque se você não ganha, você não come, você não vive, né? Você não sobrevive. Agora, as classes mais... não vou colocar em grau de importância, mas se a gente fosse colocar, né, olhar para toda a situação, para todas as profissões, o mais importante, no meu ponto de vista, seria o professor. Porque se você não passar pelo cara ali, você não vai chegar lá na ponta. Né? Então, essa falta de conhecimento, e o professor ele tem que ter conhecimento profundo em alguma área de conhecimento. Ele se propôs a isso.
Então, essa falta de reconhecimento também é um empecilho. Por que você chega para uma criança, hoje até menos, né? Por conta de algumas políticas públicas do passado, a coisa está, acho que um pouco menos. Mas antigamente você chegava para uma criança, um menino, falava assim, o que você quer ser? Qual que era a resposta? Jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogador de futebol. E as meninas eram modelo, qualquer coisa isso. Sentido. Mas e professor? Agora é youtuber. Influencer. Isso. Professor não. O jogador de futebol, cara, o cara joga futebol, que é algo assim, é entretenimento. Futebol é entretenimento, a não ser para quem é o profissional, porque é uma profissão, mas para os outros. Exato, é um entretenimento. O cara ganha, jogador com salário de 1 milhão mês. 1 milhão mês. Então, esse é um ponto que o Alexandre tocou interessante. Tá todo mundo na fila do pão. Não é questão de falar, cara, então quer dizer que o futebol tem que valer menos? Não, não é essa a questão. Porque todo mundo aqui tá na fila do pão. Todo mundo tá querendo o seu também. Não é desmerecer o artista, desmerecer o jogador de futebol, desmerecer, enfim, o cara do entretenimento. Não, mas é dar o devido valor para quem, por exemplo, vai alavancar toda essa questão de desenvolvimento de vacina. Imagina o quanto de professores lá no início, lá atrás da cadeia, não colaborou para aqueles caras, aquelas mentes que desenvolveram todas as vacinas. E não é só desenvolver, tem toda a logística de transporte, de condicionamento, de aplicação. Porque você tem que chegar lá, tá, beleza, você desenvolveu, tem que transportar. Para transportar, tá. Tem que chegar no posto, tem que organizar, tem prioridades, tem que atender, tem o jeito certo de aplicar, tem. Ou seja, é toda uma cadeia de conhecimento que se movimentou. Aí, tem duas frases aqui que eu vou falar. Assim, uma, não lembro agora, dizem que é atribuído esqueci o nome da pesquisadora espanhola, que chegaram, mas por que está demorando para desenvolver a vacina lá atrás? Ela falou, pergunta para o Cristiano Ronaldo, ele que ganha mais do que eu ganho uma bolsa, uma merreca. Sabe, são lendas, parece que não foi bem essa frase, mas algo nesse sentido. Tá? E na questão do professor, só para tirar também a lenda urbana, não é que no Japão o professor não precisa referenciar o imperador. Precisa, porque ninguém está acima do imperador por definição, por construção. O que acontece é que a única pessoa a quem o imperador reverencia de volta é o professor. O professor faz a reverência ao imperador, o imperador faz a reverência de volta ao professor. Lá no Japão. Tal a importância desse profissional. Eu quero responder a tua primeira pergunta. Minha parte em dinheiro. Deixa o Jais. Vamos lá, Jais. Não, ele vai falar. Eu só ia fazer uma piadinha, que eu prefiro minha parte em dinheiro. Eu quero responder a tua primeira pergunta. Por que as pessoas não se aprofundam? Vamos lá. As pessoas não se aprofundam porque elas não querem se responsabilizar. Que quanto mais você conhece, mais responsável você se torna. Porque a sua visão aumenta, a sua amplitude de coisas, ela vai crescendo. Exatamente. Só que aqui muito foi dado, muito será pedido, não cobrado. É pedido. Deus não cobra, ele pede. Também. Esse daí já muda todo o sentido da frase, o uso e a incorporação dela. Existe uma coisa que a gente tem uma tendência a fazer, é botar o carro na frente dos bois. E eu vou dizer para vocês que são os fatos antes do fundamento. Uma pessoa que ela nega qualquer coisa, ela tá negando em cima de um fato. Ela não está negando em cima de um fundamento. Eu digo isso pelo seguinte, a introdução lá do livro dos médiuns, o Allan Kardec fez um estudo sistematizado, obviamente, a gente vai entender na mente de um cientista e de um compromissado com a terceira revelação. Ele mostra, tem um item lá que chama método. E ele vai descrevendo como a gente vai conseguindo prosélitos, né? Quem não sabe o que é prosélitos são as pessoas que entram por uma nova, que a gente convence para uma nova religião.
Isso vem desde a época do judaísmo, enfim. E como que o que a gente faz quando a gente quer falar da doutrina, a gente geralmente fala dos espíritos. Porque é a doutrina dos espíritos, fala de espíritos. Só que quem não acredita em espírito, ela pode ver a porta bater, ela pode ver a coisa cair, que ela vai continuar não acreditando. E qual seria a forma de abordagem com essas pessoas? O que você acha que tem dentro de você, além da matéria? O que anima o teu corpo? Ele com certeza vai pensar. Porque foi esse questionamento que o Kardec fez quando ele foi olhar a mesa. Ele queria saber se aquela mesa tinha alguma coisa dentro dela que fazia ela se movimentar. E o que ele descobriu? Que existia uma força inteligente fora dela que proporcionava o movimento, ou seja, a alma, a continuidade da vida. Então, hoje em dia, as relações elas se dão assim, as conversas elas se dão assim. Olha, eu preciso te contar uma coisa. Aí você começa a fundamentar. O que a pessoa fala para você? Me conta logo. Me conta logo. Né? Vamos direto ao ponto. A pessoa não quer saber o de onde, o porquê. Exatamente. Não, tá logo. Como que ela vai entender? Porque se ela entender, ela vai ter que se comprometer. Então, se a gente observar hoje, esse imediatismo diretamente ligado ao materialismo, o pão e o circo alimentam essas pessoas. Porque são fatos. Olha, eu estou com a comida. Não importa de onde ela veio, que forma ela veio, de onde ela veio, conforme ela veio. Eu estou com a diversão. O celular é meu, a rede social é minha, eu faço o que eu quero, independente do que eu quiser. Esses são os fatos. Esse é o adiantamento que a sociedade está vivendo hoje, está se alimentando disso, de nada fundamentado, totalmente na superfície. E na questão do reconhecimento, a pergunta que eu faço é o seguinte: o homem mais perfeito que veio a essa terra buscava reconhecimento? Aí já é uma coisinha para a gente começar a pensar, né? É uma coisa para a gente começar a pensar. Olha, o Jarison tocou um ponto que a Carla também tocou. A Carla falou assim, olha, o que causa essa falta de interesse é a indiferença que vem do desvio de atenção. Eu entendo que justamente esse desvio de atenção é aquilo que o Jarison falou, é o circo. O cara tá com pão, tá alimentado, beleza, então ele não vai reclamar de fome, porque você estando com fome, você começa a se revoltar, a se questionar. Aí você, opa, pera, tô com fome. Por que eu tô com fome? E aí você começa a montar todo um raciocínio. Se você sacia o cara, fala, beleza, pelo menos isso o cara não vai, essa revolta ele não vai ter. Isso acalma, por assim dizer. Agora, esse desvio é o circo. Mas quem está ganhando com isso? Quem está provocando isso? A quem interessa o circo? A todo mundo. A gente proporciona pão e circo para os outros. É de acordo com a conveniência, de acordo com os nossos interesses. Hoje, por exemplo, a gente estava discutindo sobre o sistema de governo, né? Aí estava falando de autarquia, de oligarquia, Aí uma pessoa virou e falou assim, mas esses governos são ilegítimos. Ilegítimo para quem? Para quem que é isso? Como que régua, né? Que eu vi até você colocou o negócio de régua. Que régua eu estou usando para medir essa legitimidade ou não? Para o russo, por exemplo, no caso que é o de agora, o Putin é quase um deus. Para ele está ótimo. Para o americano, está ótimo o santo Biden e o santo Trump. E aqui nós temos uma parcela em que está ótimo o que está.
Então, para a gente legitimar isso, é muito relativo. Né? Precisa de uma fundamentação. É o que eu estou falando, a gente está sendo arrastado para viver para antecipar as coisas, para botar o carro na frente dos bois. Né? E isso vem do materialismo, do imediatismo. Só que nós que abraçamos uma doutrina que nos mostra um universo totalmente diferente, a gente já precisa começar a tentar, pelo menos, a ver as coisas de forma diferente. Que já, como a questão do imediatismo, a gente já sabe, o contraponto é a eternidade. Exato. Somos eternos. Qual que é o pão e circo do Espiritismo? Boa, aí você pegou, hein? Vamos lá. Eu falei para vocês que um dia eu ia fazer uma palestra sobre esse tema, né? Então, mas fenômenos e passe. Olha aí. E a palestra. Olha aí. E o palestrante stand-up. Não é só o palestrante, é o palestrante stand-up. E aí, né? O Espiritismo está fornecendo pão e circo. Por quê? Pelos dirigentes que querem suprir as suas necessidades de imediatismo, de não querer fundamentar a doutrina, porque você fundamentar a doutrina dá muito trabalho. Então, o básico é, você precisa acreditar em espírito, o espírito vai te curar e o espírito vai falar o que vai acontecer com você. Não é? O pão e circo do Espiritismo é esse. E Jesus veio na contramão disso tudo falando o quê? Todo o evangelho segundo o Espiritismo é contrapondo isso. Esse imediatismo e esse pão e circo. Fundamentando o ser. O evangelho fundamenta o ser. E não o ter. E não o ter. E o que a doutrina está fazendo? Está te proporcionando o ter, e não o ser. O ter a cura, o ter a solução para suas questões pessoais, e não o ser. Então, a doutrina está alimentando esse pão e circo. Né? E travestido de caridade, travestido de benevolência, travestido de fraternidade. Né? E outra coisa que eu queria falar sobre a burocracia. Aí eu vou puxar a sardinha para o lado que eu estou agora, né? Para o momento que eu estou vivendo agora. As relações entre pessoas, elas são tão complicadas, né? tão de disputa de poder, de ego, que a gente precisa de uma coisa para dar segurança para que aquilo seja feito. E a gente vive no caos. Então, muitas vezes, assim, hoje eu consigo compreender muito a necessidade de você caminhar dentro do... Uma vez, o ano passado, eu tive que tirar um documento da Anvisa para minha loja. E eu consegui entender aquela história. Lembra que, olha, a documentação bateu na Anvisa e voltou, da vacina, e vai. Eu tive que, por exemplo... Eu tive que apresentar que a caixa d'água da minha loja ia ser lavada. E eu tinha que qualificar a empresa que estava lavando a caixa d'água. Então, eu tinha que ter a licença sanitária dessa empresa, eu tinha que ter o CNPJ, eu tinha que ter um monte de... Não era simplesmente eu pedir para o zelador lá da galeria e falar assim, lava a caixa. A caixa está lavada, viu, Anvisa? Por quê? Porque é criada uma rede para você se cercar, porque as pessoas hoje elas querem tirar vantagem em tudo. Né? Então, por exemplo, um documento que o Bonito lá falou que não recebia, acho que uma das vacinas ele falou que não recebia, porque o laboratório elaborou um contrato de compra que ele falava assim, olha, nós não nos responsabilizamos pelos efeitos da vacina. E ele falou, imagina,
Como que um laboratório não vai se responsabilizar? Gente, isso não existe. Né? Isso não existe. Porque se a vacina, todos esses efeitos colaterais possíveis, né, que ia ser alimentado pela fake news, pelo negacionismo, ia se botar em quem? No fabricante da vacina. Ó, tudo que está acontecendo é por causa do fabricante da vacina. Ia entrar o quê? Processo, dinheiro. Né? E as relações ainda, elas estão fundamentadas, ainda mais nesse planeta que a gente vive. Cada vez mais eu vejo, se você vê o Código Civil, é todo voltado para a área financeira, é só indenização, só coisa de dinheiro, só movimento de dinheiro. Então, essas coisas que têm esse domínio tão grande, elas vão se cercar ao máximo de burocracia, para elas perderem o mínimo. E ainda conseguem uma brecha, né? Ainda conseguem deixar alguma coisa para trás. E tem sempre um ali na frente que consegue reverter uma cláusula dessa. Então, assim, e além do pão e circo, existe a cortina de fumaça também, né? Não deixa de ser um circo. O diversion, né? Não deixa de ser um circo também. Que vem ali para te... E qual é a cortina de fumaça atual do espiritismo? A cortina atual do espiritismo é: você merece tudo. Você foi feito para ser feliz. E quem está propagando essa ideia são os coaches espíritas. Exatamente, Alexandre. Essa é a cortina de fumaça. Gente, isso não existe. Bem-aventurados aflitos. Né? Não existe. Isso é uma cortina de fumaça. E essa cortina de fumaça está sendo propagada e aceita dentro da doutrina. Exato. Vai, Alexandre, eu falei demais. Não, deixa eu só... Antes de passar a bola para o Alexandre, eu lembrei daqui de um caso que um professor meu contou na graduação. O Gerson falou que tem sempre cláusulas, que o pessoal tem respaldo. Aí ele lembrou que esse conceito de Windows, que a gente usa, né, de janelas, foi desenvolvido pela Xerox, a Xerox, e não pela Microsoft. Que a diferença fundamental entre a Xerox e a Microsoft é que a Xerox tinha 10 engenheiros para cada advogado e a Microsoft 10 advogados para cada engenheiro. Mas, enfim. Vai, Alexandre. Queria fazer um comentário sobre o comentário do Jairson. Nós tivemos aquelas discussões lá no começo, quando a gente começou a discutir o papel do centro espírita. Lembram disso, né? E eu acho que foi consenso, e isso foi pautado, inclusive, pelo próprio Evangelho, né? Quem disse que a gente tem que encher centro espírita? Quem que falou isso? Em nenhum lugar está falando isso. Em nenhuma parte do Evangelho está lá, fala assim, vai e traz todo mundo aqui para dentro. Não tem o contrário, no meu ponto de vista, né? Que Jesus fala assim, se você chegar numa cidade, fala para os apóstolos, né? Se você chegar numa cidade e você vê que o pessoal não vai te ouvir, vira as costas e vai para próximo. Vai lá onde eles estão preparados para ouvir. Então, a gente não tem essa responsabilidade, vamos colocar assim, porque eu acho que algumas pessoas pensam nisso sem levar em consideração a parte egoística da coisa, de, meu centro espírita tem que estar sempre cheio. Ou pensa economicamente, né? Fala assim, não, com mais gente eu tenho mais chance de, sei lá, de repente pagar as contas, de repente fazer uma coisa lá. Talvez até a motivação que está por trás do pensamento seja nobre, mas a ação diz o contrário. Né? A ação, ela remete completamente ao contrário. Mas eu atribuo isso ao fato de classificar o espiritismo como religião, né? Então, a partir do momento que você classifica ele como religião, você coloca ele numa caixinha de um certo formato. Assim. Então, é compreensível no mundo ocidental ter esse sangue por novos adeptos. Né? Então, é até compreensível, né? Desde que a pessoa não leia, né?
não entre no mérito da coisa, porque está explícito lá. Sim, sim. A gente tem que começar algo, a gente tem que fazer nossa parte, sim, mas dedique o seu esforço àquilo que mereça. Tem um amigo meu que trabalhou comigo que ele fala assim: não queime vela com defunto ruim. Não queima vela com defunto ruim, queima com quem merece, né? Queima com quem merece. Quem tiver ouvidos que ouça. Exatamente. Jesus dizia, quem tiver ouvidos que ouça. Ele mesmo gastava saliva com... cara, tá que eu tô falando agora, quem tiver ouvidos que ouça. Exato. Eu não vou te implorar, olha, me siga, tal. Cara, vende tudo, me segue, mas se não quiser também não vender, deixa os mortos que entreguem seus mortos. Paciência. Então, até eu acho que teve um comentário que foi o próprio Jairson que falou alguns programas atrás lá, que não, acho que foi no WhatsApp que a gente estava comentando, de venda casada, né, que é feita no espiritismo. Fala assim, então, o cara vem aqui receber uma cesta, aí eu enfio ele dentro do salão para ele poder receber alguma coisa. Isso é venda casada, né? Venda casada é proibido por lei, né? Pelo que eu saiba. E com autoridade de que eu estou dando. Então ele tem que se submeter a isso. Eu estou dando e você tem. Se você quiser, você aceita a minha condição. Que é justamente o contrário que está escrito, inclusive, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, pode pegar lá. Dê de coração. Vira as costas e vai embora. E por que não é interessante para os espíritas dirigentes que a massa se qualifique? Daí que vem a questão, é pão e circo. É o oprimido, é o opressor, vivendo no oprimido. Que muda de papel, né? A questão de opressor, oprimido, ela é relativa, né? E aí ela pode se encaixar em qualquer questão. Então, não interessa, a gente vai... eu coloco a minha vontade, o oprimido, ele se submete a essa vontade, justamente porque ele tem uma necessidade, né? E aí, beleza, mas que legal, olha lá, a gente coloca lá um palestrante, como diz o Zé, que é stand-up, né? Então, isso já facilita, porque daí já vai, e depois, quanto mais chiliquento for o médium que der o passe, então, melhor ainda. Porque daí é esse aí que o povo quer, né? Que é aquele que tem poder. Né? Espetaculoso. Então, assim, é isso. Essa política do pão e circo, ela está diretamente relacionada à questão do opressor e do desvio da atenção. Né? Então, e aí a gente percebe claramente a origem espiritual desses dirigentes. Que continuam no centro depois da desencarnação, inclusive. Travou tudo para mim aqui. Então faz todo sentido o que eu disse pela manhã. O Espiritismo virou um filminho do TikTok. Mas assim, é a ditadura do celular, de certa maneira. Exato, do entretenimento, do circense, indo, avançando em fronteiras, né, que não deveriam entrar. Aí a Carla fala, vocês não perderam nada esse tempo todo. A Dé tá pensando nesse exato momento, a Dé tá pensando... Não, aí agora, além da Carla, ainda tem o Jairson, que vem mudando as coisas e faz a gente ficar pensando, fazendo aquele chicletinho do coisa. Por exemplo, esse negócio, a quem muito foi dado, muito será pedido, pronto, já é alguma coisa que eu vou ficar na minha cabeça agora. Igual a foto de comida, que já... Não precisa mais. Eu sou do pensamento que o Jairson tá indo pro futebol. A bolsa tá até ali atrás. Aí a pessoa fala assim, você não tem que querer reconhecimento. Aí você fala, me pegou de novo, que droga! Não tô gostando disso. Mas isso, Cláudia, é exatamente o que o dirigente não quer. Ele não quer um Jairson ali do lado dele, falando, cara, não é assim. Não é por aí. Olha, vai lá no Evangelho, vai no Livro dos Médios, vai no Livro dos Espíritos. Cara, você vai ver. Mas veja bem, Jairson. Não tem veja bem. O cara não quer um Jairson ali do lado, puxando o tapete. Mas é isso que faz a gente. Esse é o dialógico.
o Jair é dialógico, nós somos todos aqui. Não vamos, modéstia à parte, nós somos. Isso aqui pra gente assim, a gente é quase que, né, a gente tem, perdão da palavra, orgasmos cerebrais nas nossas discussões. A gente não terminava lá na mocidade por causa disso, porque o negócio era tão empolgante, tão extasiante, que a gente tocava o negócio por horas a fio. A gente tinha que fechar ali a Casa de Solidariedade porque a gente tinha a obrigação de fechar. Só por isso, não era porque a gente queria terminar. Mas o dirigente não quer. O dirigente quer o pão e circo, porque senão ele vai perder o status quo. E a quem eles estão se ligando, né? A espiritualidade inferior, que tem o compromisso e a sistematização de acabar com qualquer esclarecimento e qualquer independência espiritual. Então, quando você questiona um método de prática doutrinária dentro de um centro, você está indo direto lá na fonte, lá na profundeza do negócio. Porque o agente da passiva, vamos dizer assim, o agente da passiva, que é o dirigente, ele está imbuído da autoridade dele ali, mas ele não está nem se ligando no que ele está fazendo muitas vezes. Né? Você pergunta, ontem mesmo, as pessoas ficam assim, olha, a gente precisa falar para as pessoas voltarem para a aula, voltar para dentro do centro, e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, você acha que uma pessoa que tem 40 anos de doutrina, ela já fez o estudo uma vez, aí ela vai se perguntar assim, nossa, eu estou 40 anos, eu já fiz o estudo, cheguei até aqui, para que eu vou voltar? Para que eu vou voltar? Em qualquer carreira, já sou um médico formado há 40 anos, para que eu vou estudar? Para que eu vou me reciclar? É o pensamento do espírita. Então, você imagina se esse mesmo pensamento atingisse o pessoal que estava desenvolvendo a vacina. Mas já estou aqui 20 anos, para que eu vou me preocupar em desenvolver uma vacina? Exatamente. O que eu vou me preocupar? Mudar o método, procurar uma forma mais eficiente. E sabendo, por exemplo, se eles se antecipassem aos fatos, eles saberiam que, assim, vai morrer gente, mas vai acabar. Se antecipasse aos fatos, se não tivesse um estudo fundamentado, se não tivesse um objetivo na coisa. Vai morrer gente, vai acabar. Teve gente que estava vendendo isso aí. Exato. Gripezinha. Se antecipando, botando os fatos na frente da fundamentação. Aí, o que aconteceu? Veio todo o desenvolvimento disso, a gente sabia, por exemplo, nessa época de carnaval, estourou lá na Itália. O que se falava aqui, olha, aqui não vai chegar porque aqui é muito calor, né? E o vírus no calor não vai resistir. Na Europa está frio, as pessoas têm mais idade, não sei o quê, e aqui não vai chegar. Né? Nada fundamentado, tudo especulação. É igual essa história da Rússia e da Ucrânia. Muito se fala, mas pouco se conhece. Agora, todo mundo ficou especialista em geopolítica, né? Em Ucrânia e Rússia. Sendo que não conhece nem o bairro. Tem gente que confunde comunismo com fascismo, enfim, fala que é tudo a mesma coisa, sabe? E olha, eu vou falar para vocês. De novo, chegamos ao ponto de tem gente que achar que antifascista é criminoso. Exato. Não sabe de nada, não sabe de nada. Vive no... Olha, me fala logo o que é. Tá, eu vou te contar a história da Rússia e da Ucrânia. Tá. Não, me fala o que é. É que estão em guerra, né? Estão em guerra por isso. E aí? Fica com o que você tem. Fica com o que você tem. Né? Não tem como. É igual, por exemplo, voltando à doutrina espírita, não tem como eles falam, como Kardec fala lá no início. Se a gente fosse reduzir a doutrina espírita aos espíritos, é muito errado. A gente não pode reduzir a doutrina espírita aos espíritos. É uma doutrina, é uma corrente de pensamento, é um estudo, são fundamentos, são métodos, são sistemas, né?
baseado em 3 pilares, né? Na ciência, na filosofia e na religião. Aí vem os bonitinhos e querem simplificar a doutrina no espírito. Que é o fato, ou seja, se baseia no fato e esquece o fundamento. É igual lá na sala, pergunta para os alunos, o que é direito? Aí eles falam assim, são as leis. Direito não são as leis. O direito é a regulamentação das relações. Quem julga são as leis. Não, quem julga é o tribunal, não são as leis. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente vê de antecipação, né? As pessoas querem antecipar uma coisa sem saber de nada, sem saber do fundo. Porque depois que você sabe, você se compromete. Perdeu a ignorância. Aí, dona Cláudia, voltando ao nosso caso, já que é para dar nó, voltando ao reconhecimento. Sabemos bastante. Que reconhecimento é esse que buscamos? Lógico e evidente que vivemos na matéria. Precisamos do retorno material, como Alexandre falou. Vivemos ainda num estado, na maioria, de sobrevivência, não de vida. Não, a nossa qualidade de vida é muito deficiente. Mas a gente já tem um certo grau aí de envolvimento com as coisas, que a nossa régua de medida de reconhecimento, ela precisa dar uma aprimorada. Isso para todos nós. Porque senão a gente cristaliza, a gente estaciona.